Olá pessoal de Prática Jurídica Civil, quem está falando é o professor Carlos Augusto e vamos aí a um vídeo onde nós vamos falar sobre uma peça jurídica. Então hoje nós vamos falar sobre a ação civil pública. E olha, eu tenho certeza que uma boa parte de vocês pensou: nossa, essa peça, uma petição inicial dessa peça, será que eu vou fazer na faculdade? Será que eu vou treinar isso? Ah, mas vai sim, viu? Vai sim. Vai sim. Então hoje nós vamos fazer uma inicial de ação civil pública. Olha só que coisa. Bom, eu não sou professor de processo civil, não, mas vou dar uma palavrinha sobre ação civil pública. Sabem, a ação civil pública, ela foi idealizada porque o Ministério Público antes, ele tinha uma atuação quase que exclusivamente, vamos dizer assim, penal. É claro, ele atuava em questões de família, atuava em algumas questões envolvendo a fazenda pública, mas quando o Ministério Público queria fazer alguma coisa com relação a meio ambiente, com relação a patrimônio público, com relação a consumidor, ele tinha que verificar. Esse ato que ele estava focalizando, aqueles atos, eles se consubstanciavam em tipos penais, eram crimes. Se era infração penal, sossegado, aí ia ter um processo criminal. Se não fosse, o Ministério Público não tinha muito o que fazer. E nós já tínhamos o Instituto da Ação Popular, que permitia a qualquer cidadão assim ter uma série, assim, adotar uma série de medidas judiciais com relação a meio ambiente, patrimônio público, etc. Só que o Ministério Público não tinha uma ferramenta dessas. E ele não podia fazer uma outra coisa, ele não podia entrar com mandado de segurança, uma ação de outro tipo. Então, em 1985, foi editada a Lei 7347 e criou a ação civil pública e deu legitimidade ao Ministério Público para propor essa medida judicial. E isso foi um marco, não é? Hoje a própria Constituição Federal, ela diz que uma das atribuições do Ministério Público é a propositura de ação civil pública. Então nota que isso foi constitucionalizado, tamanha é a importância. Bom, a ação civil pública, ela foi criada tendo como propósito tutelar diversos valores, vou mencionar alguns apenas. Meio ambiente, consumidor, os bens de valor histórico, paisagístico, cultural, etc. Os interesses difusos e coletivos e o patrimônio público. Tem outras finalidades a ação civil pública? Tem sim, mas vamos ver apenas essas como exemplos, viu? Porque a nossa aula não é de processual, como eu já disse. Bom, a ação civil pública é um instrumento poderoso e o Ministério Público utiliza bastante isso. Então, protege o meio ambiente, protege o patrimônio histórico, protege o patrimônio público, o consumidor. Então, é uma ferramenta poderosa que está nas mãos do Ministério Público. Agora, um detalhe interessante. Por que a gente vai ver uma inicial de ação civil pública? Será que você vai fazer um concurso para o Ministério Público e vai ter que fazer uma inicial disso? Não sei, talvez, não é? Mas, mesmo para quem não vai fazer, a ação civil pública, ela é interessante do ponto de vista de você saber como preparar uma. Porque o Ministério Público, ele não é o único legitimado para a propositura da ação civil pública. Exatamente, não é o único. Então nós temos essa Lei 7347 de 1985, ela prevendo outros legitimados. Por exemplo, Defensoria Pública. Defensoria Pública, ela também prepara, ela também afora, ajuiza ações civis públicas. As pessoas jurídicas que integram a administração pública. Então, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, eles também têm legitimidade ativa para propor ação civil pública. Eu comento, né, que eu sou procurador municipal e eu já preparei ações civis públicas ajuizadas pelo município de Presidente Prudente. Sim, eu já fiz isso.
Teve caso que o município encaminhou para o Ministério Público, há alguma denúncia, alguma irregularidade, e o Ministério Público iniciou um inquérito civil e arquivou, alguma coisa assim. E o próprio município resolveu, não, eu vou entrar então eu com a ação civil pública. Então já houve casos assim. Outros casos não mandou nada para o Ministério Público, mas resolveu ele mesmo, o município, ajuizar diretamente a ação civil pública. Então sim, é possível. Legalmente o município é legitimado. Também o Estado, a União e o Distrito Federal. Igualmente são legitimadas as autarquias, as fundações governamentais e, isso pouca gente dá atenção, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Todas essas entidades que fazem parte da administração pública indireta, elas têm legitimidade para aforar a ação civil pública. Todas elas, não é só o Ministério Público. E fora essas, mais alguém tem legitimidade? Tem legitimidade sim. As associações. Associações que foram constituídas há pelo menos um ano, não pode ser uma associação constituída há menos, que tem por propósito assim, a defesa de um determinado interesse. Então essas associações elas podem ajuizar a ação civil pública, mas dentro daquele interesse institucional delas. Então, por exemplo, se você tem uma associação do consumidor, essa associação do consumidor ela vai poder ajuizar ação civil pública em matéria de direito do consumidor. Uma associação que protege o meio ambiente, igualmente, vai poder ajuizar uma ação civil pública para proteger o meio ambiente. E assim por diante. Então, as associações elas são legitimadas para ingressar com a ação civil pública. Só que o objeto social delas tem que ser assim, tem que ser condizente com a ação que vai ser ajuizada. E a associação tem que estar instituída, ela tem que estar formalizada há pelo menos um ano, viu? Uma outra pergunta, e sindicato? O sindicato pode ajuizar ação civil pública? Sindicato é uma associação. E o Supremo Tribunal Federal já julgou isso. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o sindicato tem legitimidade sim para entrar com a ação civil pública. Agora, um detalhe, tem que ser relacionado à matéria trabalhista, à matéria assim, de defesa dos interesses dos seus filiados. A OAB. A OAB ela pode ajuizar a ação civil pública? Pode, porque ela é uma autarquia, então ela é legitimada assim. Bom, vamos supor que você vai ajuizar, que você vai fazer um concurso, ou que você vai fazer um exame de ordem, ou de repente você já é advogado, você trabalha para uma associação, por exemplo. Pode ser o caso de você ter que fazer uma ação civil pública. Então, essa petição inicial, ela vai ser de grande valia, não só para o pessoal que vai fazer exame de ordem de advogados, fazer concurso público, mas quem for advogar, inclusive na iniciativa privada, viu? De repente você pode ser um advogado de um sindicato, um advogado de uma associação e ter que entrar com uma ação civil pública. E hoje nós vamos ver direitinho como que se faz esse tipo de ação. Antes da gente começar, uma palavrinha, uma questão que às vezes tira muita gente do rumo. Se você vai propor uma ação civil pública contra o presidente da República, onde que você vai ajuizar? Você ajuiza em primeira instância ou você ajuiza no Supremo Tribunal Federal? Bom, não sei o que você respondeu. Na verdade, você ajuiza em primeira instância, no caso, na Justiça Federal. Então você vai ajuizar perante o excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tal vara da subseção judiciária. Você não vai ajuizar perante o Supremo Tribunal Federal. Você não vai ajuizar perante o excelentíssimo senhor doutor, ministro do Supremo Tribunal Federal. Não. E por quê? A resposta é bem simples. A competência para os tribunais superiores, ela vem definida na Constituição Federal e de modo literal. Então, só vai ser de competência originária do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça aqueles casos previstos na própria Constituição Federal. Então, nós não estando previsto na Constituição, não será hipótese dessa competência da Justiça do Tribunal Superior.
E tanto a ação civil pública quanto a ação popular, quando elas são ajuizadas, não importa se contra uma determinada autoridade, essas ações elas serão ajuizadas em primeira instância. Não serão ajuizadas nem em segunda instância, nem perante o Tribunal Superior. Não, serão em primeira instância. Isso é fato. Bom, o que nós temos que ver agora? Bom, é fazer a petição inicial da ação, como a gente sempre faz, não é? A grande vantagem da videoaula é que se alguém pensar, nossa, professor, o que você falou? É só voltar o vídeo, não tem problema. Bom, então vamos lá, hein? Vamos lá. Aliás, a esquemática dos vídeos vai ser um vídeo, uma peça, um vídeo, uma peça. Esse que é o esquema que foi pensado. E os vídeos eles vão ter mais ou menos 15 minutos por aí, um pouquinho mais. Não vai ser vídeo de 1 hora, 2 horas, não, porque eu particularmente eu acho que eu sou meio cansativo de ser ouvido muito tempo. Então, 15 minutos, 20 minutos é um tempo que eu acho que é bacana, dá para aguentar. Bom, então vamos fazer uma petição inicial de ação civil pública. Olha que bacana. E vamos imaginar então que você é um advogado de uma associação. E essa associação vai entrar com uma ação civil pública. Que caso que a gente pode pensar? Vamos pensar dano ambiental. Pode ser o dano ambiental, sim. Vamos pensar numa empresa que ela está executando atividade, ela está praticando deflorestamento, ela está derrubando mata, atingindo áreas de proteção, e a associação resolve entrar com essa ação. É pertinente a associação entrar com essa ação civil pública? É pertinente. Aliás, só um comentário. Um particular podia entrar com uma ação popular também, viu? Bom, então vamos embora para a peça. Como que a gente divide as peças? Funciona bastante, principalmente em petição inicial. Endereçamento, preâmbulo, dos fatos, do direito, da medida liminar e do pedido. E depois no finalzinho a parte autenticativa, né? Local, data, assinatura. Então vamos seguir essa linha. Primeiro, o endereçamento. Então, você está ajuizando a ação, dependendo contra quem, né, dependendo quem que é o sujeito passivo, ou você vai fazer o ajuizamento para a Justiça Federal ou estadual. Se fosse ajuizamento para a Justiça Federal, você teria o seguinte endereçamento: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. No caso do nosso exemplo, vai ser Justiça Estadual. Então nós vamos ter o endereçamento assim: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, não é juiz federal, é juiz de direito da tal vara da comarca de tal lugar. Notem que se fosse Justiça Federal, seria subseção judiciária. Sendo Justiça Estadual, é comarca. Então, o endereçamento no nosso caso seria: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da tal vara da comarca de tal lugar. Aí nós vamos deixar aquele espaço, aquelas 10 linhas, 10 espaços, 10 centímetros, algo assim, e vamos começar o preâmbulo. E vamos começar assim, olha só. Associação tal, vírgula, de defesa do meio ambiente, vírgula, CNPJ tal, vírgula, com endereço em tal lugar, vírgula, representada por seu advogado que assina ao final, vírgula, procuração e estatuto social em anexo. Só comentando, quando se advoga para pessoa física, basta a procuração. Quando é para pessoa jurídica, tem que ser a procuração mais o estatuto social ou o contrato social.
para mostrar que quem passou a procuração tinha poderes para fazer isso, viu? Seu advogado, procuração e estatuto social em anexo, com escritório em tal endereço, e-mail tal. O advogado precisa ter e-mail. Isso assim, todo mundo sabe. O advogado tem que ter um e-mail assim para fins profissionais, viu? Intimações e tudo mais. Com fundamento nos artigos 1º e 5º da Lei Federal 7347 de 1985, vem ajuizar ação civil pública em face da empresa tal, CNPJ tal, com endereço em tal lugar, pelos motivos que passa a expor. Então nós tivemos já o endereçamento e o preâmbulo, assim, de forma bem simples. Aí a primeira parte do corpo da peça vai ser dos fatos, depois do direito, da medida liminar e do pedido. Na parte dos fatos, o que nós fazemos? Nós fazemos a descrição dos eventos que levaram ao ajuizamento daquela medida judicial, daquela ação. Então nós podemos falar algo assim, tá? Algo assim como dos fatos. A empresa requerida está executando ações que vêm causando dano ambiental, inclusive com derrubada de mata, em tal lugar. É uma descrição. Então você vai estar tendo uma descrição. É claro que no caso concreto você vai falar mais do que isso, né? Mas para o nosso exemplo fica bacana. Então você já sabe. Nos fatos, você vai, dos fatos, nessa parte dos fatos, você vai falar sobre os eventos que levaram ao ajuizamento da ação. Segunda parte da peça é do direito. Nessa parte aqui você vai desenvolver a sua tese jurídica. Então aqui nós vamos ter a menção à legislação, à jurisprudência, à doutrina, na medida que for possível, que for adequado. Eu gosto de começar a parte do direito, assim com uma frase que sintetiza o meu pensamento. Eu gosto de fazer isso. Não é obrigatório, mas é uma coisa assim que eu gosto. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim: a agressão ao meio ambiente verificada infringe a legislação, leis tais, artigos tais, ponto. Aí, no resto dessa parte da peça do direito, eu desenvolveria o assunto relacionado à abordagem jurídica com relação aos fatos que já foram expostos. Então eu diria, olha, os fatos que foram narrados há pouco, eles representam violação ao artigo tal da lei tal, não sei o quê, nós temos julgados assim, nós temos tal doutrinador que falou assim, etc., mostrando que é antijurídico aquele comportamento da empresa requerida, que está agredindo a legislação ambiental. Então você vai ter o caso concreto e você vai discorrer sobre a sua tese jurídica aqui nesse trecho do direito. Terceira parte do corpo da peça, dos fatos, do direito, da medida liminar. Então nós vamos pedir aqui medida liminar. Nós já comentamos sobre a diferença entre medida liminar e tutela provisória de urgência. O professor de processo civil vai falar isso muito melhor do que eu, mas eu vou dar uma régua para vocês. Se a ação ela tiver origem na parte do procedimento comum do Código de Processo Civil, então você vai pedir tutela provisória de urgência. Se essa medida que você estiver ajuizando, ela não tiver origem nessa parte, mas tiver na parte especial do Código de Processo Civil, ou em uma lei esparsa, como é o caso da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança, do habeas data, da ação de inconstitucionalidade e tudo mais, aí nesse caso o que você vai pedir é medida liminar. Então no caso da ação civil pública, você vai pedir medida liminar. Mas na prática isso faz tanta diferença? Não, eu já vi ação civil pública onde se pediu tutela antecipada, né? Porque era antecipada, não era provisória, né? Era o CPC antigo. Eu já vi juiz despachar e conceder a medida liminar para
antecipar os efeitos da tutela e algo assim. Então, na prática você não vai ter tanta diferença, viu? Você pedir um ou outro. Mas o correto é você pedir a medida liminar na ação civil pública. Então vamos fazer um pedido de medida liminar. Eu gosto de colocar 3 parágrafos. Um que justifica um que diz para que eu quero a medida liminar, o segundo que fala do fumus boniuris, o terceiro do periculum in mora. Então vamos lá. Vamos lá então. Da medida liminar. Estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar visando ordenar a imediata suspensão da atividade predatória ao meio ambiente. Ponto. Pronto. Você já disse, ainda não pediu a medida liminar, mas você já disse para que ela vai servir. Segundo parágrafo. Do fumus boniuris, a gente vai falar agora. O fumus boniuris se mostra presente, conforme acima foi exposto. Ponto. Afinal, a conduta da empresa requerida, ela se mostra violadora de diversos dispositivos legais, como, por exemplo, tais e tais. Ponto. Você não precisa ficar se alongando muito aqui, porque em cima, quando você falou do direito, você já desenvolveu a tese jurídica e já colocou toda a legislação relacionada. Então, toda a matéria legal que foi objeto de infração pela empresa requerida. Terceiro parágrafo. Primeiro é pertinente a medida liminar para tal finalidade. O segundo foi o fumus boniuris está presente. E o terceiro vai ser sobre periculum in mora. Então vamos lá, terceiro parágrafo dessa parte da medida liminar. O periculum in mora também se revela presente. Por quê? Se não for concedida a medida liminar, não se poderá aguardar o resultado final da ação, pois a devastação ao meio ambiente está em pleno curso e nada sobrará se nós esperarmos algum tempo, alguns meses. Então, falando mais ou menos assim, você vai dizer que não pode esperar até a sentença, não pode esperar até o acórdão, até o trânsito julgado, porque senão, vou usar até uma expressão que não é jurídica, né, mas que todo mundo vai entender bem, a vaca já foi pro brejo, não adianta. E a última parte da peça vai ser do pedido. Então nós vamos colocar aquele modelo mais ou menos clássico que nós já vimos. Do pedido. Diante do exposto, requer. Primeiro, a concessão de medida liminar que ordene a imediata suspensão da atividade predadora requerida sobre o meio ambiente, conforme acima exposto. Segundo, a citação da requerida para contestar. Terceiro, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Quarto, o julgamento de procedência, impedindo definitivamente a ação predatória da empresa com relação à área de proteção ambiental descrita nesta inicial. Quarta, a condenação da requerida à reparação do dano ambiental já causado, conforme for decidido por esse juízo. E podemos encerrar assim, podemos encerrar dessa forma. No mais, não vai caber a audiência de conciliação, num caso desses, não vai caber audiência de conciliação. E ao fim, nós vamos apenas atribuir o valor da causa. Atribui-se à causa o valor de tanto. Num caso desses, você vai dar um valor estimado, 5 mil, 10 mil, 50 mil reais, um valor estimado. E aí vamos colocar a parte autenticadora.
local, onde você está redigindo a petição, data, advogado, OAB. E com esse modelo você pode fazer outras, assim, petições iniciais de ação civil pública em outros casos, né? Se fosse no meio ambiente, ou de repente você vai fazer um concurso para a Defensoria Pública, você vai fazer um concurso para o Ministério Público, para Procurador do Estado, então você já tem os elementos aí para preparar uma petição inicial, tanto se for em um concurso ou se for também na vida real. Lembrando que, assim, eu não tenho conhecimento dessa peça já ter sido exigida em exame de OAB, mas pode ser. De repente você faz OAB na parte de administrativo, você faz a parte de constitucional, o mesmo civil, empresarial, pode cair, viu? Pensando bem, pode cair sim. Depende de direito civil, você é advogado, trabalhista, olha só, pensou cair em trabalhista, você é advogado de um sindicato e tem uma determinada, assim, um determinado direito que não está sendo respeitado a categoria, e você pode entrar com essa ação. Já imaginou você fazer um exame do OAB ou um concurso, um exame de OAB mesmo, e cair uma inicial de ação civil pública proposta por um sindicato e você saber? Que beleza, hein? Bom, pessoal, o vídeo já está grande demais, me deram uns 15, 20 minutos no máximo, mas paciência, né? Então, até o próximo vídeo, gente. Bom estudo a todos.